Olá, pessoal! Na aula de hoje daremos continuidade sobre o papel da escola no desenvolvimento da oralidade, certo? Aqui é preciso instaurar situações em que o adulto responsável possa ler e ele também possa escrever, associando ali o uso da linguagem escrita ao mundo em que as crianças vivem. Por exemplo, a elaboração de livros com ilustrações criadas pelas crianças enquanto o professor assume a função de escritor. Cada livro deve tratar de um tema específico, isto é, o assunto que a turma esteja estudando no momento. Outras atividades podem ali incluir, o envio, por exemplo, de cartas para os colegas, para os familiares. Olha só, a criação de convites para eventos escolares, uma produção coletiva de jornais e revistas contendo fotos, desenhos, até textos. Bom, existe infinidade de ideias e projetos que podem ser desenvolvidos com as crianças e que vão gradualmente compreendendo o significado da leitura e da escrita no mundo. Além do acompanhamento adulto para desenvolver a oralidade, é preciso aqui organizar espaços e tempos no ambiente pedagógico que favoreçam esse desenvolvimento. Então as crianças elas precisam vivenciar situações de comunicação real, como transmitir um recado para algum funcionário da instituição, ou até se comunicar com familiares em casa. Além disso, o professor ele pode sim criar ambientes confortáveis para momentos de leitura, para momentos de narração de história, bem como para rodas de conversa, incentivando o uso da linguagem oral em uma prática engajadora. Olha só a observação atenta das crianças em variados momentos ali é uma tarefa para o professor. Essa postura deve permear diversas práticas do cotidiano na educação infantil. Brincar com textos orais é também uma ferramenta valiosa para o seu desenvolvimento. Vejam vocês que a linguagem ela proporciona experiências ricas para as crianças, pois brincar com palavras é uma atividade natural para os falantes. Brincar com palavras é uma fonte de diversão para as crianças. Não é à toa, que a educação infantil elas entram em contato com esse vasto acervo popular. Já pensou repetir parlendas, brincar com cantigas de roda, trava-línguas e adivinhações exemplificam o uso que as crianças fazem desse extenso repertório oral. Então, quando os professores eles exploram esse tópico, o que eles encontram? Um rico acervo de textos e jogos cantados na tradição oral brasileira. Para tal, a implementação de círculos de contação de histórias pode ser usada ali para expressar as narrativas infantis. Olha só, pessoal, a prática de contar história é ancestral. Ela é transmitida de geração a geração e foi usada como uma ferramenta para educar as crianças e desvendar os mistérios da natureza. Aqui no Brasil, o costume de narrar histórias é uma herança da tradição dos povos indígenas que recorriam à tradição oral para perpetuar as suas crenças. Então, as histórias que os professores contam estabelecem o quê? A fundação para as crianças construírem as suas próprias histórias. Ler e contar também é uma prática que beneficia a criança, melhorando a pronúncia de todas as palavras. Sabiam que recontar histórias é uma atividade que, além de enriquecer a linguagem e estimular a imaginação, é uma forma de acompanhar o desenvolvimento linguístico da criança e, ao mesmo tempo, promove o quê? O gosto pela oralidade.
Nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 fases do desenvolvimento narrativo da criança, certo? Essas 3 fases do desenvolvimento narrativo são, começando pela fase inicial, onde a interação com um adulto é importante tanto no ato de ouvir as histórias quanto no jogo de contar as histórias. Então, a primeira situação, a criança ela é um ouvinte, enquanto no segundo caso, ela se baseia no discurso do adulto, por meio de perguntas feitas pelo adulto. Então a criança ela começa a dar ali aquele sentido à fala e a formar uma pró-narrativa. A segunda fase é a fase que ela começa a se desvencilhar do discurso do adulto e usando a memorização e o conhecimento, ela já começa a compartilhar ali as suas próprias experiências pessoais. E quando chegamos na terceira etapa, a criança ganha autonomia. Autonomia para contar as suas histórias, assumindo a sua própria voz narrativa. Com base, então, nessa perspectiva, fica claro que o papel do professor é essencial para facilitar a construção dos relatos, tendo aqui a oportunidade de organizar situações que promovam as primeiras histórias. Na próxima aula, pessoal, encerraremos o assunto sobre o papel da escola no desenvolvimento da oralidade infantil. Por hoje é só, até mais!